Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a leitura da Bíblia. Estamos no capítulo 7 da primeira carta a Coríntios e é isso, vamos ler. Vamos ler esse capítulo hoje. Casamento e celibato. Passo agora a tratar dos assuntos sobre os quais me escrevestes. É bom para o homem abster-se de mulher. Entretanto, para não cair em imoralidade sexual, tenha cada qual a sua mulher e cada mulher o seu marido. Cumpra o marido o seu dever conjugal para com a esposa, e a esposa do mesmo modo para com o marido. Não é a mulher que dispõe de seu corpo, mas o seu marido. Do mesmo modo, não é o marido que dispõe de seu corpo, mas a sua mulher. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para vos entregardes à oração. Voltai depois à convivência normal, para que Satanás não vos tente por vossa falta de domínio próprio. O que acabo de dizer é uma concessão, não uma ordem. Aliás, gostaria que todos fossem como eu, mas cada um recebe de Deus o dom particular, um este, outro aquele. Digo, pois, aos não casados e às viúvas, que é bom para eles ficarem assim como eu. Se, porém, não conseguem dominar-se, casem-se, pois é melhor casar do que abrasar-se em desejo. Indissolubilidade do matrimônio. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. A mulher não se separe do marido. E caso tenha havido a separação, que ela fique sem casar, ou então que faça as pazes com o marido. E o marido não pode despedir sua mulher. Casamento com um não crente. Aos demais, sou eu que digo, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher não cristã, mas que concorda em morar com ele, não a deve despedir. E se uma mulher tem um marido não cristão, mas que concorda em morar com ela, não o deve despedir, pois o marido não cristão fica santificado por sua mulher cristã, e a mulher não cristã fica santificada por seu marido cristão. Caso contrário, vossos filhos seriam impuros, no entanto, agora são santos. Se, porém, a parte não cristã quiser se separar, que se separem. Neste caso, o irmão ou a irmã ficam livres do vínculo. Foi para viver em paz que Deus vos chamou. Ademais, ó mulher, como pode saber se salvarás o teu marido? Ou tu, marido, como pode saber se salvarás a tua mulher? Aproveitar a condição atual. Fora esse caso, continue cada um vivendo na condição que o Senhor lhe atribuiu e na qual Deus o chamou. É esta a orientação que tenho dado em todas as igrejas. Um já era circuncidado quando foi chamado, que não disfarce a sua circuncisão. Outro era incircunciso ao ser chamado,
que não se faça circuncidar. Ser ou não circuncidado não tem importância alguma. O que conta é a observância dos mandamentos de Deus. Continue cada um na condição em que se achava quando foi chamado. Eras escravo quando foste chamado? Não te preocupes com isso. Se também puderes tornar-te livre, vê o que é mais proveitoso. Pois quem era escravo quando foi chamado no Senhor é um liberto do Senhor. Do mesmo modo, quem era livre quando foi chamado é um escravo de Cristo. Realmente fostes comprados. Não vos torneis, pois, escravos dos seres humanos. Irmãos, continue cada um diante de Deus na condição em que se achava quando foi chamado. Os não casados e noivos. A respeito das pessoas virgens, não tenho nenhum mandamento do Senhor, mas como alguém que, por misericórdia de Deus, merece confiança, dou uma opinião. Penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar. É bom para o homem ficar assim, sem se casar. Estás ligado a uma mulher? Não procures desligar-te. Não estás ligado a nenhuma mulher? Não procures ligar-te. Se, porém, casares, não estarás pecando? E se a virgem se casar, não peca? Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial e eu gostaria de poupar-vos isso. Eu digo, irmãos, o tempo abreviou-se. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compras como se não estivessem adquirindo coisa alguma, e os que tiram proveito do mundo como se não aproveitassem. Pois a figura deste mundo passa. Eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solicitado pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher. E assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada, a virgem, preocupa-se com as coisas do Senhor e procura ser santa de corpo e espírito, mas a que é casada preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isso para o vosso próprio bem, não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor e à dedicação integral ao Senhor, sem outras preocupações. Quando chega a idade de a virgem casar? Se alguém receia faltar ao respeito para com a sua amada, por estar ele transbordando de paixão, faça o que se sente na obrigação de fazer e achar melhor, não estará pecando. Casem-se, mas aquele que, de coração firme e em toda liberdade, dominando o seu desejo, resolver em seu coração deixar intacta a sua amada, estará agindo bem. Assim, aquele que se casa com sua amada está agindo bem, e aquele que não se casa estará agindo melhor. As viúvas têm liberdade para casar, mas a mulher está ligada pelo vínculo conjugal durante todo o tempo em que seu marido viver. Se ele já é falecido, ela está libertada
para se casar com quem ela quiser, contanto que seja no Senhor. Na minha opinião, no entanto, ela será mais feliz continuando viúva, e acho que eu também tenho o Espírito de Deus. Então, esses vários textos do capítulo 7 da primeira carta a Coríntios buscam tratar da relação matrimonial, a colocando em evidência mediante a respostas a questionamentos que são conviventes, né, coniventes nessa relação. Na verdade, existem muitas dúvidas sobre o casamento, até porque o homem e a mulher não conhecem um ao outro. E nem mesmo o próprio homem conhece a si mesmo. Somente Deus, em Cristo Jesus, os conhece. Mas por uma vontade maior, a gente vê muitas pessoas, né, apaixonadas que resolvem se casar, se unir e buscam utilizar dos conhecimentos já adquiridos com a convivência das pessoas já casadas, né? E tentam repetir as mesmas coisas. Só que existe uma relação de aprendizado, uma humildade que é necessário do homem para com a mulher e da mulher para com o homem, dessa aceitação. E essa humildade, esse conhecimento é uma prática conciliar. É uma coisa que precisa de sacrifício, né? Então haverá momentos que os dois, né, precisarão se sacrificarem para essa união. E eles vão ter que lidar muito com o sacrifício. O sacrifício é diário. E várias dúvidas lhes perseguem, porque pode acontecer muitas coisas durante esse casamento, né? E, bom, em tese, né, a essência dessa reunião pede um valor de esperar do Senhor, né? E aí a gente tem o contraste das pessoas que não se casaram e das pessoas que se casam e aquele cumprimento com a vida, né? Onde as pessoas que se casam, elas prezam pelo tratamento grande, né? A demonstração grande ao marido, à esposa, e não ao Senhor. O que de alguma forma não é o melhor, porque o Senhor, esse poder, o Criador, o contato com a criação, ela nos dá, né, o essencial para que possamos passar e, e de alguma forma tratar uns aos outros na medida da pureza, na medida do sacramento, na medida do sagrado, porque o Senhor nos ajuda a sacrificar-nos um pelo outro, porque pelo Senhor acreditamos em algo maior, nessa síntese, nesse pertencimento. E se não há o Senhor, se não há essa criação, esse modelo, a gente luta, a gente não sacrifica. E o não sacrificar
pode levar a guerras, pode levar a desuniões, e uma desunião é muito danosa. Sabe por quê? Porque ela cria uma certa autoridade para o não certo, né? Ela estimula uma crença de não persistência, de não perdoar, de não coabitar, de não existir para o outro e existir para si mesmo ou para o Senhor nesse sentido, né? Só que o Senhor nos fez em existência para o outro, pois no outro nós encontramos propósito. E essa é que é a questão, o perigo está aí, na, na, no exercício da deposição contrária ao insistir, né? Ao sacrifício. E aí temos todos esses eventos sendo colocados a provas, né? Talvez a prova mais difícil na vida é a fidelidade, é o ser fiel, é revelar-se alguém de luz eterna, de luz no sentido da sacrificação, né? Assim como Jesus Cristo nos tem dado salvação por ter se sacrificado por nós, né? E quando a gente falha, a gente carrega um peso muito grande, um peso que leva o mundo para um mundo desaterrador, um mundo desigual, um mundo que luta e que faz motivos, argumenta a luta dos homens contra os homens. Porque se alguém se desune, né, existe uma coisa muito errada na educação, na moral, na sociedade. E cada vez que isso acontece, é muito ruim para o mundo. É como se fosse um argumento para o mal, né, se levantar, para o mal se perpetuar. É como se fosse mais uma moeda para o mal, né? Sabe quando você vai restaurar alguma coisa e você precisa de colar e a cola não dá, né? Não acontece. Então, essas falhas, elas não devem ser, né, perpetuadas, né? A gente não deve crer nesse caminho. Por isso, precisamos de um modelo, um modo, um mundo que nos leve à vitória, que nos dê condições de sermos fiéis. E o mundo que a gente vive, ele não oferece isso, não é à toa que muitas pessoas estão sendo derrotadas em suas uniões, e a culpa é de todos nós, porque nós não conseguimos ser fiéis. Nós não temos, a gente não dá condições para sermos fiéis. Nós queremos ganhar mais que os outros, nós queremos provar que somos melhores, nós queremos os melhores lugares, nós competimos para tudo. E a competência é diferente de competir, porque competir só é necessário quando a gente não organiza um senso de valor comum a todos. Quando a gente explora a hierarquia dos valores, quando a gente conta com o superior valor,
dado uns aos outros, a gente coloca-nos nessa falha, né? A gente nos coloca nessa derrota, a gente se próprio derrota. Então precisamos de criar um mundo em um eixo de sagrado, de criações sagradas, e não de competições que levam ao conhecimento da superação. A gente não precisa do conhecimento da superação porque nós nos superamos diariamente na união que buscamos, no amor ao filho, no amor ao casamento, no amor ao irmão, no sacrifício da produção. Então eu não preciso de um ídolo, não preciso de algum exemplo de força. Eu e a união que eu posso ser para o mundo é a força. E é isso que Jesus Cristo traz para a gente. O problema é que a gente aceita um salário maior para uma casa melhor, isso e aquilo, enquanto os outros não podem ter isso. E o melhor, assim, a justificação, assim, um argumento assim, isso é pura maldade. Isso é pura ignorância. Isso é a derrota dos seres vivos, né? Poderíamos ser muito mais felizes, muito mais aceitos, mais organizados, mais amáveis, se produzíssemos algo em comum de sobrevivência. Isso seria o amor a todos, né? E é isso que Jesus pregava. Partiu o pão com todos, partiu o bom com todos, partiu o dom com todos, e não partiu a ignorância com todos. Dá para um que o outro não, é bom para todos, né? Não tem essa de e tem que estudar isso, tem que olhar isso, não, tem que ser bom para todos. E o bom para todos eu não posso passar numa rua esplendorosa e numa outra rua sem nada. Tem alguma coisa errada. O trabalho não está de acordo. E esse mundo é o qual a gente vive. Vários anos se passaram com a igreja, com o estudo da palavra, com a igreja, com a vocação, com as pessoas, e elas não aprenderam a se sacrificarem um para os outros igual Jesus sacrificou. E por que elas estão fazendo na igreja? Para que elas estão com a Bíblia? Por que elas criaram a lei, essas coisas todas? Se tem se o mundo está infestado de competidores, não conseguem olhar uns para os outros e ver o incrível, né? O vencedor. Esse é o problema. E aí o casamento ele está aliado a isso, porque a gente não casa só com a esposa, a gente casa com o dever social, essa união que é maior do que tudo, que é a união de amor para Deus, para sobrevivência em perfeita harmonia com o Criador. E é isso que a gente busca, né? Esse casamento é o que a gente espera. Eu vou ficando por aqui então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!